Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre funções inorgânicas e vamos falar hoje sobre os óxidos. Nas aulas anteriores já falamos sobre os ácidos, as bases e os sais. A ferrugem ela é formada pela corrosão do material ferro. O processo de corrosão causa grandes danos às estruturas, edifícios, pontes, navios, carrocerias de veículos e bens públicos. Um estudo indicou que o prejuízo anual que o Brasil tem com a corrosão é de 4% do produto interno brasileiro, que é o PIB. Para se ter uma ideia, em 2018 esse valor equivalia a aproximadamente 272 bilhões de reais. A falta de manutenção em locais de uso público, como parques infantis, põe em risco a integridade física dos seus usuários, nesse caso as crianças. Observe aqui a imagem ao lado dos brinquedos numa praça pública, brinquedos para crianças, um parque de diversões. Como eles estão à mercê do tempo e das condições climáticas, esse material ele não resistiu, ele começou a enferrujar, então ele está enferrujado. Nessa situação, os pais eles devem ficar bem atentos a isso, pois a ferrugem ela indica que os metais eles foram corroídos e a sua resistência possivelmente comprometida. Então, de acordo com a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a responsabilidade da segurança envolve também os fabricantes desses equipamentos, que são também responsáveis pela sua instalação, tanto em locais públicos como privados. Você sabia que a ferrugem é composta de óxidos? Então, a ferrugem ela é uma mistura de óxidos de ferro que são formados pela reação entre o ferro metálico e o gás oxigênio na presença de umidade do ar. Um outro exemplo de óxido é o gás carbônico, que é o CO2, conhecido também como dióxido de carbono, que é expelido na respiração e também produzido na queima de combustíveis fósseis e o principal responsável pelo agravamento do efeito estufa. Uma observação: o único elemento químico que não origina um óxido é o flúor. E observe aqui na imagem ao lado o vagão de trem todo danificado pela ação da ferrugem, que é a oxidação do material que ele é formado. Aqui nessa imagem nós temos vários materiais que sofreram a oxidação e estão aí enferrujados. Então, a oxidação é uma reação química do ferro que compõe esse material, mais o oxigênio do ar, em presença da umidade. Então, nós temos uma percepção de que esse material ele fica corroído. E também podemos observar a presença de um pozinho amarelo, que é a ferrugem. Esse pozinho amarelo, na verdade, ele é o resultado dessa reação química. Então, nos lugares onde ocorreu a ferrugem, a gente pode observar buracos. É uma coisa que a gente tem no dia a dia, que são os portões da casa da gente, as janelas. Se você observar onde tem a ferrugem, você vai ver esse pozinho amarelo e que no local vai se formando buracos, Então, uma maneira de prevenir e fazer com que esse material dure mais tempo é usando a pintura. Então, quando você pinta essas estruturas metálicas, você forma uma película de proteção entre o material, que tem o ferro, e o oxigênio do ar. Fazendo essa película de proteção, eles não entram em contato, então você evita a ferrugem e aumenta a durabilidade do material. Agora a gente vai ver a fórmula geral dos óxidos. Então, os óxidos, eles são compostos binários, ou seja, eles são formados por dois elementos. Então, aqui a gente vai ter como elemento obrigatório a presença do oxigênio. Então, o oxigênio na fórmula geral, ele vai ser o ânion, ele vai ser a parte negativa da fórmula. Então, da fórmula, como ele é formado apenas por dois elementos, o outro elemento é o cátion, que é a parte positiva da fórmula.
Esse cátion ele pode ser qualquer outro elemento da tabela periódica que vai se unir ao oxigênio. E aqui a gente tem o equilíbrio, né, de uma equação química. Então aqui a carga elétrica do cátion ela vai para o oxigênio e a carga elétrica do oxigênio vai para o cátion que está acompanhando ele. Então a gente sempre inverte os valores para fazer o balanceamento da fórmula. Aqui a gente tem como exemplo o óxido de sódio. Então aqui é o Na mais o oxigênio. Então o Na ele tem carga mais 1 e o oxigênio carga menos 2. Então aqui a carga do oxigênio vai para o Na, então fica Na2. E a carga do Na vai para o oxigênio, que fica 1. Não precisa colocar nada. Então a fórmula fica Na2O. O outro exemplo, o óxido de cálcio. Então nós temos o Ca com a sua carga 2 mais positiva e a carga do oxigênio 2 negativa. Como eles têm os mesmos valores, a gente vai inverter, vai ficar 2 e 2. Fazendo a redução vai ficar 1 e 1. Então é esse aí mais simples. Podemos dividir os óxidos em dois grupos, os óxidos moleculares, onde o oxigênio ele é ligado a um ametal. Aqui como exemplo nós temos o oxigênio ligado a um elemento que é o ametal, o enxofre. Aqui a gente tem o trióxido de enxofre. Nesse outro exemplo o CO2, que é o dióxido de carbono. Nesse exemplo nós temos o N2O5, que é o pentóxido de dinitrogênio. Então essa é a nomenclatura, né, dos óxidos moleculares que a gente vai ver. Os óxidos iônicos são oxigênios ligados a metais. Então aqui a gente tem o Na2O, que é o óxido de sódio, o CaO, que é o óxido de cálcio, o F2O3, que é o óxido de ferro, e o Al2O3, que é o óxido de alumínio. Nomenclatura dos óxidos. Vamos entender como a gente faz a nomenclatura. Vocês perceberam que elas são diferentes, né? Dos óxidos moleculares e dos óxidos iônicos. Então, aqui vamos começar pelos óxidos moleculares. Eles são formados pela ligação do oxigênio com o átomo do grupo dos ametais. E ele tem um nome estabelecido por essa regra aqui. Então, a gente começa o nome pelo prefixo da quantidade de oxigênio que a gente tem na fórmula. Então, se eu tenho um oxigênio é mono, se eu tenho 2 é di, tri, tetra, penta e assim por diante. Mais a palavra óxido de, aí a gente coloca a quantidade, né, o prefixo da quantidade do outro elemento, né, que está ligado com esse oxigênio, só que a gente começa pela quantidade de 2, né, di. A gente não usa a palavra mono para esse átomo que está ligado ao oxigênio. Então, ficaria o di, o tri, o tetra e assim por diante. Mais, né, o nome do elemento químico. Então, basta a gente, se não souber o nome, basta olhar na tabela periódica. Vamos ver alguns exemplos. Aqui a gente tem a fórmula Cl2O7. Então, a gente vai começar o nome pela quantidade de oxigênios que nós temos. Então, esse prefixo do 7 é hept, mais a palavra óxido fica heptóxido. Aí coloca o D e aí você coloca a quantidade que eu tenho de cloro. Então, eu tenho 2 cloros, o prefixo é di, então fica dicloro. Então, o nome ficou heptóxido de dicloro. Vamos ver alguns outros exemplos. Nessa fórmula, a gente tem um CO. Então, a gente tem um oxigênio. O prefixo de um é mono. Então, fica mono mais óxido, monóxido. Aí, a palavra D mais o nome do átomo que está com ele, que é o carbono. Não preciso colocar monocarbono, é só a partir de 2. No outro exemplo, CO2, eu tenho 2 oxigênios. O prefixo é di. Então, fica dióxido de carbono, que é o elemento que está com ele. No último exemplo, a gente tem O3. Então, eu tenho 3 oxigênios, o prefixo é tri. Então, fica trióxido de enxofre, que é o nome do elemento que está com ele. Aqui nós temos
A tabela é a tabela periódica, que é um material de consulta, para que a gente possa saber quais são os átomos que são metais ou ametais. Então, a gente tem aqui os semimetais, né, que começa aqui da cor verde, roxa e vermelha, e na parte amarela, todos esses átomos são metais. Mas basta você consultar a legenda da tabela periódica que ela já te dá essa informação. Uma outra coisa que a gente pode olhar na tabela no momento é o nome do elemento e também a posição em que ele se encontra na tabela periódica para a gente determinar as suas cargas elétricas. Aqui a gente tem a tabela dos prefixos, né? Então a gente tem aqui, para determinar a nomenclatura dos óxidos e também do átomo que está com ele, a gente vai precisar colocar essas quantidades. Então esse prefixo para um oxigênio é mono, para 2 é di, para 3 oxigênio é tri, 4 é tetra, 5 é penta, 6 é hexa, 7 é hepta, 8 é octo, 9 é nono e 10 é deca. Então, usando esses prefixos para a nomenclatura dos óxidos moleculares. Agora aqui a gente tem mais alguns exemplos para a gente treinar. Então, aqui nesses óxidos moleculares, nós temos o N2O3. Então, a quantidade de oxigênio é 3, então fica trióxido de di, né, porque eu tenho 2 nitrogênios, dinitrogênio. No outro exemplo, N2O4, 4 oxigênios, então é tetra, né, o prefixo. Então, fica tetróxido de 2 nitrogênios, é di, né, então dinitrogênio. Nesse exemplo, N2O5, então o prefixo de 5 é pente, então fica pentóxido de dinitrogênio. Nesse exemplo, o SiO2, temos 2 oxigênios, então fica dióxido de silício, porque só tem um, não põe nada na frente. E no último exemplo, Cl2O6, o prefixo de 6 é ex, então fica hexóxido de dicloro, porque temos 2 cloros. Vamos falar agora sobre a nomenclatura dos óxidos iônicos. Então, eles são formados por átomos de oxigênio ligados aos átomos dos grupos metais. Nesses átomos, o oxigênio, assim como no outro, ele sempre vai apresentar a carga -2. Então, o seu nome ele é composto da seguinte maneira: a palavra óxido seguida do nome do elemento químico. Parece ser mais simples, mas na verdade ele é um pouquinho mais complicado do que o dos óxidos moleculares. Olha aqui o exemplo. Nós temos aqui o óxido de sódio. Então, aqui a fórmula dele, Na2O. Então, aqui, para a gente saber a fórmula desse óxido baseada no seu nome, é mais difícil. Porque aqui nessa nomenclatura ele não coloca a quantidade dos átomos. E na nomenclatura dos óxidos moleculares a gente coloca. Então aqui eu tenho que saber a carga, né, elétrica desses átomos para na hora de construir a fórmula ela ficar balanceada corretamente, tá vendo? Na1O2-. A gente vai inverter, mas já já eu comento como a gente faz para a gente saber essas cargas elétricas. Nesse outro exemplo, a gente tem o óxido de ferro, 3. Então, aqui o ferro, ele tem a carga 3+, e o oxigênio 2-. Né? A gente inverte os valores e o oxigênio fica com a carga do ferro e o ferro com a carga do oxigênio. O ferro, ele é um elemento que às vezes ele apresenta essa carga elétrica 2 e às vezes ele apresenta 3. Por isso que na nomenclatura dele a gente precisa identificar se é o do ferro 2 ou se é o ferro 3. E basta você olhar na fórmula, se você tiver a fórmula é fácil, né? Se o oxigênio tiver 3, significa que esse 3 veio do átomo de ferro, porque lembra que a gente inverte os valores aqui das cargas? Então, a quantidade que está no oxigênio é porque ela veio do ferro. A quantidade que está no ferro é porque ela veio do oxigênio. Então, olhando a fórmula, eu consigo falar, né, a sua nomenclatura correta, que é o ferro 3. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Óxidos básicos.
Na2O, então é o óxido mais o nome do elemento. CaO, óxido de cálcio, o óxido mais o nome do elemento. Aqui seria o óxido de sódio, né, que é o nome do elemento. Aqui, K2O, óxido de potássio. NiO, óxido de níquel. Então, a gente só olha o nome na tabela se não souber. Aqui é o que eu estava falando sobre as cargas elétricas, né? Então, para eu, através do nome, eu montar uma fórmula, eu preciso saber as suas cargas elétricas. Aqui no exemplo do Na2O, né? Eu preciso colocar as cargas elétricas. O Na é um átomo que ele está na família 1A e, portanto, ele tem a carga mais 1. Já o oxigênio, ele é um átomo que está na família 6A e ele tem carga menos 2. Então, através da posição que eles estão na tabela periódica, eu consigo determinar a sua carga elétrica. Então, aqui eu inverto, né, os valores, aí fica Na2O. O cálcio, ele é um átomo que está na segunda família, da família 2A, por isso a carga dele é mais 2. Dependendo da posição, não sei se vocês lembram, os átomos eles foram organizados na tabela periódica de acordo com a sua distribuição eletrônica, né, o seu número de prótons, seu número atômico. Então, quando o átomo termina com 2 elétrons na distribuição eletrônica, ele vai ter a sua carga elétrica 2, e aí ele vai doar essa carga elétrica. Então, todos os átomos da família 1A, 2A, 3A, eles têm a carga positiva porque eles doam os elétrons e eles vão ter a carga correspondente à família em que eles estão. Então, a família 1A tem a carga 1+, a família 2A tem a carga 2+, e a família 3A tem a carga 3+. Os átomos da família 4, eles são neutros, né? Eles já são átomos que vão compartilhar elétrons. Agora, os átomos que estão na família 5A, 6A e 7A, já são átomos que contêm uma quantidade grande de elétrons na última camada, então eles vão precisar receber elétrons. Então, a partir dos 5, né, elétrons na última camada, eles vão ser negativos. Então, essa quantidade de elétrons que eles recebem está baseada naquela regra de octeto. Então, na regra de octeto, o átomo ele precisa ter 8 elétrons na última camada para ser estável. Então, esse da família 5A, ele vai precisar de 3 elétrons para ficar com 8, que é a estabilidade. Então, a carga elétrica dele é menos 3, porque ele precisa receber 3 elétrons. Quem está na família 6A, a carga é menos 2, porque ele precisa de 2 para ficar com 8. E o átomo que está na família 7A, ele tem a carga menos 1, porque ele só precisa de 1 elétron para ficar com 8. Então, usando essa informação, vocês vão conseguir colocar as cargas elétricas aqui. Então, eu procuro esse átomo agora de alumínio. Ai, que família que ele está? Ele está na família 3. Então, eu sei que a carga dele é mais 3, tá? Aí, o oxigênio vai ser sempre menos 2, que a gente já viu, né? Ele está na família 6. Então, eu inverto, fica L2O3, óxido de alumínio. Aqui, o que eu falei do ferro, ó. Nessa situação, ele tem o NOx 2. Então, aqui ele tem o NOx 2+ e o oxigênio 2-. Como a quantidade é a mesma, quando a gente inverter e fazer a redução, vai ficar FeO, e eu coloco o nome F2, ferro 2, porque eu sei que nessa situação os dois têm a carga 2. Nessa outra fórmula, Fe mais 3, oxigênio menos 2, invertendo aqui as suas cargas, fica Fe2O3. E a nomenclatura óxido de ferro 3. Aqui é a tabela que eu expliquei para vocês sobre a família, que era para vocês terem um material de consulta. Aqui na tabela está escrito tudo o que eu expliquei para vocês sobre a família e a quantidade de elétrons que cada uma delas tem. Então, aqui eu tenho a família 1A mais 1, a carga elétrica mais 1, família 2A mais 2, família 3A, no caso aqui, é o mais 3. O hidrogênio, ele sempre tem a carga mais 1. O oxigênio, ele geralmente tem menos 2, ele está na família 6. A família 5 precisa de menos 3, então a sua carga é menos 3. Família 6, menos 2. Família 7, menos 1.
tá? É mais para vocês terem como um material de consulta. E a nossa aula de hoje fica por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Essa aula, assim como todas as outras, ela precisa de bastante estudo. Como é uma sequência, se você não lembra o que eu estou falando sobre regra de octeto, distribuição eletrônica, retorne às aulas anteriores e assista novamente às aulas, tá bom? É um conteúdo que a gente precisa dessa base para a gente dar continuidade. Então, na próxima aula, a gente continua um pouco mais com esse assunto sobre os óxidos e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!